A gente tem que buscar sustentabilidade também na mobilidade, né? O uso da mobilidade sustentável, que ela é apoiada principalmente no transporte coletivo, sobre trilhos, pneus e na mobilidade não motorizada ou mobilidade ativa. Os órgãos que são responsáveis pelo trânsito, eles não têm essa leitura de cidade como um ser vivo que precisa ser acompanhado, monitorado e repensado. Tá? Então, como era uma maneira de mostrar para a sociedade, deixar isso gritante, que os espaços públicos não estavam sendo utilizados para atender o maior número de pessoas. Tem até um posicionamento político aqui. Sim, também, né? É uma forma de mostrar a ausência da democracia. O espaço público ele é político, ele é político, ele é um ato político. Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e estou aqui em mais um episódio do Habitability, oferecido pela MRV Com, nosso podcast e videocast que conecta tantos temas legais relacionados à nossa vida, ao nosso dia a dia, às nossas cidades. E hoje a gente vai falar de urbanismo tático, como muitos assuntos que a gente já falou aqui, parece técnico, mas a gente faz de um jeito que não é técnico. No fim a gente vai entender que não é só sobre engenharia, não é só sobre o processo, tem muito a ver aqui com comportamento humano. E eu tenho duas convidadas aqui, e aí elas têm um ponto muito em comum que a gente vai discutir já já, muito interessante inclusive. Meli, é isso? Meli é a forma carinhosa, a abreviação do nome da Maria. Ela é mestra e doutora em mobilidade não motorizada pela FAU-USP. Meli, bem-vinda. Obrigado, viu, pela presença. Obrigada a você e parabéns pela pauta do programa. Além de tudo, é professora, faz aula online, está muito acostumada com câmera, com alunos e por aí vai. E a Rosimeire Leite, ex-gestora de trânsito na CIT, que vai ajudar a gente também nessa pauta. E tem quantos anos? Foram quantos anos de CIT, Rose? Total 45. 45. Mas os últimos 35 é que eu tô mais ligada aos temas que você comentou aí. Bem-vindo e obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite. Pela presença. Deixa eu puxar por aqui. Meli também trabalhou na CIT. Quantos anos? Contando o tempo de estágio, uns 35. 35. E saiu de lá há 10 anos. Há 10 anos. E a Rose saiu recentemente há um ano. ano. Então esse é o primeiro ponto em comum que a gente tem aqui. Para quem não é de São Paulo, não está acostumado, o que é a Rose CIT? Assim, o que representa essa instituição? Então, a CIT é uma empresa que cuida de toda a parte do tráfego da cidade, né? Então, ela vai desde as vias marginais, as vias urbanas classificadas como locais, e ela cuida de toda a sinalização, de todas as iniciativas ligadas predominantemente ao tráfego. Geralmente, para quem não gosta de seguir regra, a CIT, e aí você vai se identificar na sua cidade, a CIT ela é representada na rua pelos profissionais que estão ali, cuidando, né, quando dá um problema no trânsito e tal, mas tem toda uma estrutura de dados, inteligência e engenharia que a gente mal imagina que exista. Como que foi essa experiência de trabalhar na CIT, de repertório, de entender da cidade, dos problemas da cidade? Então, na época que eu estava estudando, fiz arquitetura e urbanismo, né? Então era uma área que estava começando a se abrir e aproveitar profissionais, estagiários e profissionais da área de arquitetura, engenharia e tecnologia. E a gente, era o estágio que tinha, eu fui fazer, e no fim o trânsito, né, a circulação, a forma como a cidade se movimenta foi uma coisa que acabou despertando a paixão. E até a gente como profissional, porque você fazia o seu projeto na rua e ele estava lá, ele ia para a rua, você passava no lugar e via a intervenção, sei lá, uma faixa de pedestre, uma alteração no desenho da rua, na geometria da rua, falava, é meu projeto aí. Então, isso, sim, acabava desenvolvendo mesmo uma paixão pelo trabalho, que acho que aconteceu com nós duas. Geralmente, a gente olha muito, sempre o lado negativo de tudo, né? E, obviamente, numa cidade como São Paulo, e aí, você que mora numa região metropolitana sabe dos desafios que tem. Mas me parece aqui, e aí também muito baseado no trabalho que vocês fizeram nesse tempo,
Tem muita sofisticação no trânsito de São Paulo, na engenharia de trânsito, tem muita ciência. A gente tem um lado positivo muito interessante, né, Rose? Então, eu diria que a gente aprendeu a construir tudo isso juntos. Na época que eu comecei, junto com a Meli, mais ou menos, existia menos tecnologia e mais muito trabalho de observação. E aos poucos os profissionais dessa área foram se qualificando, através de cursos, pesquisas, e foram se aperfeiçoando. É uma ciência, a gente estava até comentando há pouco, é uma ciência relativamente nova, mas que se desenvolveu fazendo. A cidade foi crescendo junto com os profissionais. Aí um comentário pessoal meu, eu acho que infelizmente a gente estancou em algum momento, a gente se perdeu. A tecnologia veio com uma força total e a gente ainda não está totalmente adaptado a ela, mas existe muita tecnologia dentro da empresa, que está sendo aperfeiçoada ano a ano. E essa tecnologia, e aí a gente pode falar da tecnologia das duas frentes também, né? A tecnologia da engenharia de tráfego, mas também a tecnologia usada por nós, né? Para quem está dirigindo. Sim. A interação tem sido muito presente. E os usuários, que eu chamo do sistema hoje, conseguem passar informações em tempo real para os técnicos, né? O problema é o órgão público estar adaptado para receber essa tecnologia. É aí que há essa falta de equilíbrio ainda. Porque olha o tanto... E aí é aquela velha discussão dos dados, né? O que fazer com os dados? Olha o tanto de dado, de informação. O excesso do dado às vezes atrapalha, né? Você recebe em tempo real, sem notificações que tem um buraco ali, né? Mas e a aplicação de A resposta não é em tempo real. Isso. É aí que encontra o desequilíbrio, né? Meli, a Rose mencionou uma palavra que eu gosto muito, que é observação. E aí, independentemente de tecnologia, o que você... E aí, agora pegando o lado arquiteta, o que você... Né, nessa observação aí de 35 anos, um pouco mais, para a cidade de São Paulo, o que você conseguiu aprender em relação à cidade? Como funciona uma cidade, o desafio de uma cidade, que talvez eu, que sou leigo a tudo isso, não conseguiria observar? Assim, uma coisa que mais me marcou em todo esse tempo é sobre a importância da mobilidade na vida das pessoas, né? A mobilidade ela é uma atividade meio, ela não é uma atividade fim, mas você pratica em praticamente tudo que você faz e das mais diversas formas, né? Quando eu entrei na CT, ou quando a CT ela foi criada, ela introduziu a engenharia de tráfego em São Paulo, porque antigamente trânsito era assunto de polícia. Não, era mesmo. E ainda né? Em alguns municípios ainda é. Então, assim, aqui não tinha uma tecnologia. Então, você viu o guardinha apitando para parar o trânsito de acordo com a telha dele. A hora que ele achava que estava bom, ele mudava. Não tinha cálculo. E a engenharia de tráfego, ela não foi criada aqui. Ela foi trazida dos Estados Unidos, tá? Da Europa, que lá eles já utilizavam há muito tempo. E foi aplicada aqui em São Paulo, porque o trânsito já estava ficando impossível, isso já na década de 50 e 60, tá? Não tinha uma organização, faltava sinalizar, organizar, administrar bem esse trânsito, porque a cidade já estava parando. Hoje a cidade está parada, por quê? Porque ao longo desse tempo, o modelo de administração do trânsito ou da mobilidade, ele foi focado muito na mobilidade motorizada, tá? No uso do automóvel. E a gente está agora careca de saber que um modelo de deslocamento cotidiano baseado priorizando o deslocamento do automóvel, ele está fadado aí ao colapso, ao suicídio. É um modelo que não funciona, né? Vai contra tudo o que se chegou não foi nada chutado, as conclusões que chegaram. A gente tem que buscar sustentabilidade também na mobilidade, né? O uso da mobilidade sustentável, que ela é apoiada principalmente no transporte coletivo, sobre trilhos, pneus, e na mobilidade não motorizada ou mobilidade ativa, que é a mobilidade
feita por bicicleta, impulsionada pelo próprio corpo, e o andar a pé, que é a forma de transporte, de mobilidade mais antiga, mais democrática, porque ela é praticada por todos e porque toda viagem que se faz começa e termina num deslocamento a pé. Meli, você bem disse que a cidade, você mencionou a cidade parou, tá parada, né? E de fato isso é verdade. Isso vale para São Paulo, isso vale para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e por aí vai. E aí conecta um pouco com o que você falou sobre ter estagnado. A gente regrediu, vamos pegar aqui pandemia, né? Pré-pandemia, pós-pandemia. Por que a gente tem... E aí, aqui de novo, tô falando de quem tá fora. Por que a gente tem essa sensação de que regredimos? O trânsito parece que piorou. O que aconteceu? Quais são os elementos que nos levaram a isso? É uma opinião bem pessoal, mas eu acredito que os órgãos que são responsáveis pelo trânsito, eles não têm essa leitura de cidade como um ser vivo, que precisa ser acompanhado, monitorado e repensado. Muitas vezes repensado, o que a Meli está comentando. A gente optou lá atrás pelo meio de transporte sobre pneus. E hoje em dia a gente está tendo que rever esses conceitos. E essa revisão, voltando àquilo que eu falei no início um pouquinho do descompasso, da necessidade com a agilidade dos órgãos atuarem, eu acho que pode ser uma justificativa. Porque as viagens a pé durante a pandemia, elas aumentaram, elas tiveram uma tendência de aumento. Enquanto que a gente não tem hoje nem dados do período pandêmico sobre o que aconteceu de fato. Eu falo Ou seja, estamos sob um apagão desse... Exatamente. Não só do ponto de vista de segurança, como o número de acidentes, que a gente tem notícias aí do cotidiano que tem crescido, mas a própria CET não tem fornecido esses dados e não tem no seu banco de dados. Os problemas e argumentos que ela apresenta são argumentos desde a década de 70 e 80 que a gente vivencia. Então, esse descompasso, eu acredito, é uma justificativa. Mas, em paralelo, a gente tem uma sociedade civil mais atuante hoje. Então, esses questionamentos estão mais no cotidiano, no dia a dia. E isso faz com que tenhamos que repensar esses conceitos e os órgãos de trânsito, os responsáveis, as autoridades também têm que fazer isso nesse momento. Ou seja, isso é tão importante que você falou, a ordem ela se inverteu um pouco, na verdade... as pessoas estão falando sobre, né? Sim. Então eu tenho o direito de me locomover com uma bicicleta, então eu quero os meus direitos. E cobrando né? mais. Eu não quero sair pegar uma bicicleta para eu ter uma 80% de probabilidade de morrer. Na verdade, não, eu quero a minha segurança. Isso é muito interessante. Essa percepção do usuário é muito importante. Ela tem sido crescente ao longo dos anos aí. Desde 2010 para cá, a coisa tem sido mais enfaticamente cobrada. E isso a gente percebia enquanto estava dentro do órgão e agora fora com mais liberdade ainda. Né? Sabe o que é interessante? Aí eu estava comentando com vocês nos bastidores do tanto de temas que a gente fala aqui, né? Olha, eu diria que 97% dos temas que a gente fala aqui, a gente sempre menciona a palavra mobilidade. Não adianta, né? Falávamos sobre teatro e cultura, não tem como não colocar a mobilidade. Cidades verdes, iluminação e por aí vai. Agora, urbanismo tático, que na verdade é o conceito... Praticamente a gente já falou dele aqui bastante, mas é o conceito que dá nome a esse episódio, assim. Que conceito é esse? O que significa urbanismo tático? Ele é novo, não é? A gente está falando do que aqui, Maeli? Bom, urbanismo tático, se a gente for pensar o formato dele, ele é feito há muito tempo, até séculos atrás. Mas ele foi apropriado como uma metodologia mais ou menos a partir aí de 2005, 2010. E o que se trata? Se trata de um questionamento, né, da sociedade ao excesso de uso do espaço público destinado à mobilidade, considerando aí todos os tipos de deslocamento, né? Não é o carro, mas a maioria do espaço público destinado à mobilidade, né, no desenho atual das cidades,
é destinado ao deslocamento por veículos de rodas, tá certo? Então, para a parte destinada ao deslocamento por outras formas de transporte, não existe espaço, principalmente as pessoas que se deslocam a pé e as pessoas não só também ao uso como mobilidade, mas ao uso como desfrute, como lazer, como desfrute, um ponto de encontro da cidade, para a cidade ser humana. Né, para as pessoas se apropriarem da cidade, para as pessoas terem referências, se identificarem, terem um ponto de identificação na cidade. Né? Então, o urbanismo tático ele surgiu como uma forma espontânea da sociedade de se rebelar contra a divisão do espaço público entre os modos de transporte. Né? E assim, a grande vantagem ela começou, por exemplo, nos Estados Unidos em 2010, que eles chamavam de Parking Day, que é onde uma vaga de estacionamento destinado a um automóvel, né, que era utilizada por uma pessoa o dia todo, de um espaço público que é na rua, ela poderia ter outros usos. Então, as pessoas faziam, cercavam, colocavam cadeiras, guarda-sol e até um gramado artificial, virava um ponto de encontro. Tá? Então, era uma maneira de mostrar para a sociedade, deixar isso gritante, que os espaços públicos não estavam sendo utilizados para atender o maior número de pessoas. Tem até um posicionamento político aqui. Sim, também, né? É uma forma de mostrar a ausência da democracia. O espaço público ele é político. Mundo, Ele é político, ele é um ato político. Agora, Rose, essa frase é muito... Ela é óbvia, mas ela é muito forte, né? É óbvia no sentido de que faz muito sentido o que a gente está falando, mas ela é muito forte, essa frase. Rose, de forma prática hoje, se a gente pudesse pegar exemplos de urbanismo tático, eu acho que o conceito está muito claro. Olhando para São Paulo e outras cidades do Brasil, assim, o que seriam exemplos do urbanismo tático sendo aplicado, de fato? Olha, eu vou te contar a minha experiência, que foi mais ou menos em 2006, por aí, onde o pessoal de uma ONG nos pediu para fazer um trabalho no Hospital das Clínicas, que é o maior complexo da América Latina, né? E eles fizeram exatamente o que a Meli comentou. Definiram um espaço com gramado, com umas atividades interativas de opinião dos usuários, e num local bem definido, bem limitado. E foi o primeiro contato que eu tive. E aí eu tive a oportunidade de participar da ação, e o que você vê é uma coisa assim que te toca, porque você vê as pessoas se apropriando daquele espaço público de uma forma lúdica, num lugar que tem uma energia mais carregada. Os próprios funcionários do hospital colocaram para nós como um respiro, porque você tem um dia a dia muito pesado dentro de um hospital, né? E essa junção de uma possibilidade de uso daquele espaço tomado de carros por uma coisa simples, um espaço para fazer uma massagem, uma cadeirinha de praia para você sentar e poder olhar para as árvores. São coisas tão simples de serem feitas e mostram, por exemplo, para a instituição que poderia ser apropriado isso dentro daquele espaço. Então, essa vivência me trouxe muito interesse no assunto, e a gente, a partir daí, começou a fazer pesquisas. Eu ainda estava na CT e tentar trazer esse tipo de ação. Mas foi através de uma entidade da sociedade civil que trouxe. Um outro exemplo, bairros da cidade que gostariam de ser bairros estritamente residenciais, que gostariam de ser mais tranquilos, porque a própria característica das leis permitiriam esse tipo de coisa, que chamo de moderação de tráfego. E a gente fez algumas experiências junto com a sociedade civil também, organizada pelos bairros, que também mostrou que isso poderia ser replicado em qualquer área da cidade. Num hospital, numa área hospitalar, numa área residencial, dentro de um conjunto habitacional, na área periférica. Então, a própria ação, ela por si só permite você intervir em diversos lugares da cidade. E não importa de quem é a ação, pode ser uma empresa, pode ser uma organização. Pode ser de qualquer órgão. Você me fez lembrar agora, aqui em São Paulo a gente tem a Faria Lima. Ela é muito conhecida pela presença de empresas financeiras e tal.
E ali tem um prédio do Google, no prédio do Google tem um vão. E tem um vão e tem uma casinha que é tombada ali. Eu acho que ela ficou da construção. Mas o que tem ali? Tem um gramado e em determinado momento eles colocaram vários puffs. Virou meio que quase a ideia de uma praia. Né? Isso pode ser um exemplo também? Pode. Uma iniciativa de uma empresa, ou talvez daquele condomínio, de transformar aquele espaço que era um vão vazio em algo para as pessoas sentarem. Isso é um exemplo também de urbanismo tático. Pode ser. Também, até o nome, né? Porque depois o urbanismo tático cria um repertório de elementos e cada um tendo nome. Por exemplo, um espaço que sobra, né? Sem uso, como esse, eles chamam de pocket park, o parque de bolso, né? Que é uma área pequena que você cria um ambiente de estar para as pessoas. Que não seja assim, o fundamental, a ideia mais importante do urbanismo tático é que não é para poucos, é para todo mundo, é um espaço democrático. Mesmo que tenha sido feito, por exemplo, pelo Google, né? Não é só para os funcionários do Google, aquilo tem que ficar aberto e quem está passando na rua pode sentar lá e desfrutar desse ambiente. E aqui é muito interessante, então. Então, se é dentro ali do teu quintal, você precisa passar a catraca, não é urbanismo tático. Agora, voltando a esse caso do Google, ele é aberto para todo mundo, porque tem um vão, tem uma escada e tem a calçada. Tá muito claro também essa diferença. Exatamente. Mesmo os conhecidos parklets, né? Que é o uso de uma vaga de automóvel para ter mesinha, cadeira. Os restaurantes, às vezes um comércio, né? O restaurante ou uma loja resolve ampliar, criar um espaço externo agradável até para não só atrair cliente, mas assim para poder colaborar, tornar, né, melhor, como uma ação de cidadania, né? Então ela banca aquilo. Ela faz o espaço, coloca a mesa, quiser pôr guarda-sol, coloca paraciclos para estacionamento de bicicletas, um jardinzinho, mas a prefeitura libera, né, o uso do espaço de estacionamento, mas sempre tem que estar uma plaquinha falando que é um espaço público, não é da loja tal, do restaurante tal. Uma horta também entraria nesse Entra a horta urbana. O importante, eu entendo, é aproximar as pessoas dos espaços públicos. Essa é uma das funções que, eu diria, tem um caráter pedagógico, de mostrar para as pessoas que o espaço público é de todos. Agora, uma dúvida. É escalável a ponto de ter um efeito? Vamos voltar a um exemplo de uma cidade como São Paulo. Dá para escalar a ponto de ter um efeito, de fato? Porque, assim, tá claro que não, o conceito é simples, tá claro que precisa ser para todo mundo e tá claro que não é caro, né? Não precisa de dinheiro. Mas parece que são, na minha concepção de leigo, parece que são coisas pontuais. Certo, errado, não? Não, eu concordo com você que pontualmente ele representa só um universo muito pequeno. Mas eu entendo como um instrumento para que os órgãos públicos pudessem priorizar intervenções desse tipo em lugares da cidade. Se cada subprefeitura, por exemplo, em São Paulo, que são acho que 36, 32, nunca sei o número certo, tivesse um planejamento dentro da sua área de intervenções desse tipo, o urbanismo tático permite que ele teste essa intervenção e o resultado, a abrangência, que ele ajuste e que ele possa ter um calendário paralelo de prioridade de intervenção física, por exemplo. Que nem a gente está falando aí, eu vou voltar no HC, porque acho que é um lugar que a maioria já conhece. Não foi feito nada, foi feita a intervenção do urbanismo tático naquele dia, então naquele dia as pessoas tiveram essa leitura do ambiente. Se eu pudesse, se houvesse interesse, por exemplo, do próprio órgão estar fazendo uma praça, melhorando essa intervenção, ela seria de fato feita e poderia ser replicada em outras unidades hospitalares públicas ou privadas, né? Que existe essa coisa de São Paulo ter o pioneirismo, então mostra a possibilidade. Isso não aconteceu, então a intervenção foi interessante, mas nem memória se tem desse dia. Mas eu entendo que seria replicável dentro desse espírito de ter possibilidade de priorizar locais e ações. Eu vou priorizar hospitais da cidade, então eu vou fazer esse tipo de coisa
primeiro no caráter temporário, que o urbanismo tático ele tem esse caráter, ele não é uma intervenção que fique permanentemente, ele propicia que você interaja com o ambiente, com o espaço público por um determinado tempo, e a partir daí, ou você faz uma manutenção, ou você faz uma intervenção definitiva. Que senão também fica ali... Ele se perde sozinho. Se você, como aconteceu no HC, foi um dia feliz, mas foi só aquele dia. E não houve continuidade. Como a maioria dos trabalhos que eu lembro de urbanismo tático, um ou outro que teve a continuidade se transformou em físico, mas tudo em ações isoladas e pontuais. Não houve um consenso de proposta como um elemento de planejamento contínuo. Isso a gente não teve aqui. Diferente de outros estados, que eu acompanho pela Fortaleza, por exemplo, tem tido essa continuidade de implementar, trazer a população para conhecer e transformar realmente num lugar de estar. Que o objetivo final é esse, melhorar a cidade para as pessoas. Ou seja, tem vários aspectos aqui. Então, primeiro, o aspecto de chamar a atenção. Sim. Né? Um sentido pedagógico. Isso, né? você deixou muito claro, principalmente até pelo lado de intervenção, protesto, mas chamar a atenção. Um outro lado muito interessante é um grande laboratório também, às vezes, de você, pensando em escalar. Quem que pode escalar? Talvez o governo, uma grande empresa privada. É um laboratório, talvez, para você escalar algo que está ali nichado, né? E essa ideia também de... se você não tem a capacidade de manter, né, ele tem que ser temporário, senão também vira ali um problema. Periferia agora, vamos falar de periferia. E aí, vocês me ajudam aqui. No primeiro recorte, eu diria, mas e aí? O que seria urbanismo tático na periferia? Né? O quanto que a periferia consegue? Mas pensando bem na periferia, eu sou da periferia, me parece que a periferia dá aula de urbanismo tático. Ou seja, o que ela ocupa de espaços, e é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Você estava falando aí, a Rose estava falando de outras cidades, né? Então, a gente destaca Fortaleza, que eu acho que é a bola da vez. Eu costumo falar também. Que é a Curitiba atual, que ela chamou a atenção no Brasil todo e fora, ganhou prêmios internacionais, porque ela investiu pesado em ações do urbanismo tático e, principalmente, nas áreas periféricas, com a participação da população. Não é uma intervenção que o gestor ou técnico pense na salinha dele, vai lá, implanta e chama as pessoas. Não, ela é construída junto com a comunidade, nas escolas, nos centros comunitários, onde as pessoas apresentam as necessidades e daí é desenvolvido o trabalho em conjunto. Então a população se identifica com o espaço. Né? E ela ajuda até a fazer a manutenção, ela leva o vaso de planta, ela leva a cadeira, ela leva a lata de tinta para pintar. Então, aquilo é da população também. Então, isso que tem de mais incrível. E aí o poder público aproveita toda essa sinergia e, eventualmente, quando houver, se deu certo, não teve nenhum problema, ele torna aquilo que era provisório, né, trazido como material, ele transforma num espaço definitivo, numa praça, num alargamento de calçada. Ou seja, aqui fica clara a resposta para a pergunta que eu fiz e que você também respondeu sobre escala, né? Ou seja, tornou-se algo permanente, mas está muito claro que tem muitos elementos aqui para funcionar, né? Sim. Coletivo, colaborativo. Sim. E aí, ainda falando de periferia, né, que você comentou. Então, falando um pouco mais da periferia, eu conto um pouco das minhas experiências, porque no começo eu achava que era uma coisa mais para alguns lugares da cidade, não para todos. Mas quando você tem alguma intervenção dessa na periferia, a gente consegue melhorar, por exemplo, a questão da segurança viária com as obras de urbanismo tático. Então, eu posso alargar uma calçada, se comentou, sou da periferia. Então, a periferia toma posse da calçada porque ela não tem um espaço adequado para circular. Então, se você vai lá e pinta uma extensão de pintura verde, por exemplo, você está dando a ela uma calçada.
E aos poucos ela entende que aquilo é uma calçada e ela vai junto com a gente percebendo, e ela pode ter uma calçada confortável, né? Eu lembro sempre de uma fala, acho que era do Gilberto de Menstein, que ele comentou que a acessibilidade da cidade está na largura das calçadas. Então a nossa está bem baixinha, porque na periferia quase nem tem calçada. Então você dá essa dignidade de ter uma calçada com uma travessia, parece uma coisa tola, mas eu acho que eu já recebi depoimentos assim super importantes das pessoas, porque elas passam a ser vistas. E o que todo mundo quer é entender que aquele lugar é dele, que tem alguém cuidando. Então, isso que nem você falou de escala, se cada subprefeitura tivesse essas leituras dos lugares onde fazer, a gente pode fazer uma série de intervenções baratas, de que ela depois transformaria em física e definitiva. Então, eu acho que é uma coisa que poderia se retroalimentar. Mas, infelizmente, não existe esse tipo de leitura ainda, pelo menos aqui em São Paulo. Né? Tem algo que está muito claro aqui também, que são as regras. Né? Precisa de ter muita regra, porque senão também... e a regra, no caso do urbanismo tático, a regra ela pode se tornar uma burocracia, talvez, ou não? Olha, você tem que ter regra, você tem que ter legislação de trânsito, porque é por uma questão de segurança, de organização e segurança, tá? Porque senão todo mundo ia se bater, os veículos, as pessoas não iam ter chance de atravessar, né? Então a gente tem regras, você tem o Código de Trânsito, tá? Que ele estabelece as obrigações de todos os usuários da via. A gente pode até não concordar, apontar contradições, ter uma série de problemas, ele ser mais rodoviarista, né, privilegiar mais o condutor do automóvel do que em relação aos demais usuários da via, mas é a lei que está valendo. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, levarmos as sugestões para torná-lo mais atual, que atenda melhor às necessidades. E com o urbanismo tático, a gente vive um problema de regra muito sério, porque ele ainda não está regulamentado pela nossa legislação. Então, tem muitos gestores, funcionários, técnicos de prefeituras que pertencem aos órgãos de trânsito, que eles têm receio de implantar o urbanismo tático. Por quê? Porque se caso algum usuário da via, um motorista, ele seja imprudente e ele suba na pintura, porque não é uma calçada elevada, é uma pintura que se apropriou de uma faixa de asfalto, né? Ele resolve invadir, bate na cadeira e machuca as pessoas, ele pode alegar que aquilo não era uma calçada, que aquilo era uma via. E, por enquanto, é mesmo, porque não tem uma legislação que defina qual é o papel, o que é um urbanismo, uma área de urbanismo tático, quais são os tipos, né, as tipologias. Então, isso precisa fazer parte, e ainda é um emperramento, apesar de que a gente tem aí políticas de urbanismo tático bombando nas cidades do Nordeste e com dados expressivos de redução de número de mortes no trânsito, como Fortaleza, eles tiveram 40% de redução de mortes no trânsito. Isso é uma meta, assim... É interessante também, voltando a falar de escala e impacto, é um impacto de uma outra forma mais escalável também. Sim. E eu diria até mais, que a gente está nesse momento batalhando, meio timidamente, mas batalhando para que seja normatizado. Porque, como a Meli comentou, tem pipocado em várias cidades e as pessoas buscam informações e não encontram tantas dentro dos órgãos responsáveis. Então, há um certo interesse, mas também muito lentamente, né? Já que a pouco está passando a febre do urbanismo tático e a gente ainda não tem uma legislação. Então, nós chegamos a discutir isso num trabalho que a gente faz paralelamente, junto com a Meli, inclusive, sobre uma possibilidade de estar normatizando e encaminhando aos órgãos competentes, com resultados, não de São Paulo, mas de Fortaleza, por exemplo, mostrando a importância disso. Aí é uma abertura de parênteses, porque eu entendo que o descompasso é muito grande. Então, a coisa está acontecendo, de fato, mas os órgãos envolvidos ainda estão tentando entender do que se trata.
e muitas vezes saindo por subterfúgios para não dizer que não é minha responsabilidade. Esse argumento da segurança, por exemplo, como a Amelie comentou, a gente faz urbanismo tático na cidade há muito tempo. Quando você vai implementar uma rotatória, um exemplo que todo mundo conhece, você vai lá e demarca a rotatória com uma pintura, né? Coloca às vezes até cavalete para fazer o teste, né? Coloca cones, né? Cavalete, coloca ali cones, cavaletes, para que as pessoas vejam que vai acontecer aquilo. E aí tem um períodozinho entre a pintura definitiva e aquele desenho. Então o usuário vai se adaptando a isso. A gente sempre falava isso, vamos tentar moderadamente, vamos fazer com os cuidados, mas vamos fazer. A pandemia trouxe uma oportunidade ímpar para a gente fazer isso, porque a cidade estava com baixo fluxo nas vias e poderia estar tentando implementações desse tipo, mas infelizmente também não prosperaram, e as tentativas todas com dados e números, infelizmente não deram resultados positivos para a cidade de São Paulo, e a gente percebeu que outras cidades fizeram isso com muita simplicidade e facilidade. E o risco existe em todos os lugares. Então, é uma coisa que precisaria estar sendo revista também. É vontade política, né? Como não tem ainda a lei, porque assim, geralmente os gestores de prefeituras, eles precisam do respaldo da lei, porque se morrer alguém, de quem é a responsabilidade? Né? É da comunidade que fez ou é do órgão de trânsito? É do órgão de trânsito. Então, eles se apegam a essa responsabilidade política que existe. É real, né? Tá? Que bom que o Nordeste é referência nesse sentido. Então, Sim, vamos olhar para Fortaleza, vamos olhar para outras Recife. iniciativas. Eu não sei vocês, mas eu tô amando esse assunto, de verdade, assim. É muito, muito interessante. Eu disse, não era um papo técnico. Rapidinho, a gente tá quase terminando, eu tenho uma pergunta pro final, mas eu queria fazer um jogo rápido com vocês, até pra gente ir numa linha didática. Então, eu vou falar assim, eu vou mencionar o que é e vocês me falam se é urbanismo tático ou não, tá bom? Então, a horta, é urbanismo tático? Pode ser. Sim. Beach tênis. Pode ser. Pode. Desde que seja pra todo mundo. Desde que seja para todo tiver mundo que pagar, no espaço público. Não, não é aí mais. não. Aí é academia, né? Uma intervenção de arte num espaço interativo. Pode ser. Sim. Uma extensão de um restaurante na calçada. Não sendo do restaurante... Privativo, né? Não Se sendo for só... privativo, se eu tiver que sentar ali naquela mesa para ser servido, já não é... se você só puder usar a mesa, se você for consumir, já não é um urbanismo tático. É uma ampliação que a prefeitura pode autorizar ou não. Muito bom. Gente, eu adorei. Eu acho que dá pra fazer uma listinha aqui. Eu vou fazer uma última pergunta e eu vou trazer essa pergunta muito pros profissionais que nos acompanham, que são da construção civil, da engenharia, da arquitetura, né? A gente sabe da relevância que tem um arquiteto, uma arquiteta hoje para pensar um condomínio, para pensar como que a gente pode trazer esse público para essa conversa. A gente falou muito dos gestores, né? Mas trazer esse público que está pensando espaços privados, mas privados que têm relação com a cidade. Assim, como que eles podem se conscientizar da importância do urbanismo tático aqui? Olha, eu acho que, sim, eles podem se apropriar dos conceitos, toda a conceituação e a tipologia do urbanismo tático, e propor e apresentar ou para o cliente dele, tá certo? Ou se ele foi contratado para trabalhar para uma prefeitura ou para algum órgão de uma prefeitura, ele apresentar como alternativa. Eu acho que tem mais tem mais é que correr atrás e propor. Isso é um plus a mais de enriquecimento de espaço público. Ou seja, em outras palavras, eles são aliados também Sim. nessa Podem nossa ser. discussão, né? Eles poderiam ser, porque eles chegam, por exemplo, num bairro, normalmente uma grande construtora, um grande empreendimento, e ele tem problemas com o entorno, porque ele não é recebido sempre de braços abertos. A partir do momento que ele oferece algo à população local, que seja de uso de todos, vamos reforçar bem esse conceito,
Ele é uma forma de se inserir numa região de forma positiva. O urbanismo tático como uma forma de se comunicar e de criar um vínculo ali, né? E eu diria até mais, ele pode trazer benefícios ambientais para a região, porque aí eu vou ter que voltar à questão do pontual e do macro, e que todo mundo vai se beneficiar. Ele pode ter lá uma coleta de água pluvial, ele pode ter uma horta coletiva numa região ali, numa pracinha que sobrou. Jardim de chuva, né? Que ele vai transformar onde em algo alaga, que vai trazer informação para a comunidade. Então é uma inserção positiva. Ele chega de uma outra maneira. Hoje ele não pode mais construir os grandes muros de entorno, né, pela legislação. Ele tem que se abrir um pouco mais para a sociedade. E isso pode ser interagido entre o empreendimento, o empreendedor e a comunidade local, sem interferência até do poder público, eu diria muitas vezes. Porque se o espaço for privado dele e ele quiser abrir, ninguém vai ser contra dentro de uma possibilidade. Entendeu? Olha o impacto, além da responsabilidade, mas olha o impacto que ele pode trazer. Aqui eu só vi pontos positivos, sabe? De aproximação, de conexão, de oferecer algo. Eu diria que o negativo está só na questão da manutenção. Exato, esse é um ponto de atenção. Esse é um grande ponto delicado que tem que estar muito claro, e aí eu concordo com a Amelie, a legislação estabeleceria prazos, né, para que se transformasse numa intervenção definitiva e trazendo a sociedade para um trabalho conjunto, então, que eu acho importante. Tem que ter a clareza, assim, comecei isso aqui, é por um tempo, não é? Isso. E se não for por um tempo, eu tô responsável por um tempo. Tem uma metodologia e uma apropriação dessa metodologia pela população. A população tem que conhecer e participar de todo o processo, não ficar uma coisa de gabinete, né? E assim, aproveitando até a sua pergunta pegando as grandes incorporadoras, eu acho que elas poderiam começar com uma coisa muito, muito, muito básica, que é muito esquecida nas nossas cidades, que são as calçadas. Boas calçadas, calçadas acessíveis, calçadas que possam ser utilizadas por todo tipo de pessoa, porque geralmente as nossas calçadas são invadidas por uma série de irregularidades, como por exemplo rampas de acesso de automóveis, né, nos condomínios, que criam degraus, né, ao longo da calçada. E que isso dificulta o uso dessa calçada pelos cadeirantes, pelas pessoas com deficiência visual, pessoas que transportam carrinho de criança. Então, assim, pode começar pelo básico do básico, né? E pegando um gancho do que a Amelie está falando, a gente teve umas experiências em bairros tipo Pompeia, que são bairros que têm calçadas muito inclinadas, as ladeiras, onde os degraus são muito presentes, onde a gente passou a sugerir o urbanismo tático em pintura como uma intervenção definitiva, porque eu não posso obstruir as entradas dos lotes, mas eu também não posso impedir que uma pessoa cadeirante tenha condições de subir utilizar aquele espaço, transitar naquela calçada. Então, a pintura do urbanismo tático, em alguns momentos, ela entra até como um caráter definitivo. Ela pinta uma faixa verde de 1,20 m, 1,5 m, aí negocia com o espaço do veículo também, obviamente, mas propicia condições de circulação para um idoso, com uma mãe com um carrinho. Então, até esse caráter provisório passa a ser definitivo e seria viável. E é a inclusão, né? É a inclusão das pessoas. Isso, e tem norma, viu? A prefeitura tem norma, você baixa a norma, aí tem a cartilhinha de calçada, está bem feita a nossa legislação. Ou seja, informação não falta. Não falta, lei para isso não falta. Rose, eu queria agradecer. A gente aqui agora tem um compromisso, tá? A gente vai marcar uma conversa num bar. Não, a gente vai marcar uma conversa num espaço público, sentados, tomando o que cada um toma, porque tá comprovado que esse assunto aqui é um assunto para mesa de bar, é um assunto pra gente continuar. Eu gostei muito, obrigado. Assim, o conhecimento e a experiência que vocês têm agora aplicando para a sociedade, né? Muito, muito importante. Obrigado, Amelie. Nós que agradecemos, agradeço, né? E parabéns Obrigada pelo pela assunto, iniciativa, né? pelo assunto que é um assunto que é cotidiano, né? Total, Você assim, senta num bar, realmente você vai ter que reclamar, olha, tá invadindo, o cara não consegue passar e
tá em todo lugar, né? E eu sempre digo, eu saio dos episódios aqui sempre observando muito mais, né? Então agora o meu olhar pro que é o urbanismo tático está muito mais aguçado. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada Enriqueceu a você. muito, viu? Obrigada a você. E obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Habitability. A gente volta num próximo episódio conectando tecnologia, inovação, comunidade e todos esses assuntos que a gente gosta muito de falar por aqui. O Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV, Resia, Ascensia, Logo e Urba.